Olá, turma do oitavo período. Meu nome é Bruno Mendes, sou monitor acadêmico da disciplina de Direito Processual Penal 3, sob orientação da professora Luana de Miranda. Nesse vídeo, estarei ajudando vocês a como estruturar a sua resposta à acusação. A resposta à acusação é a primeira peça de defesa a ser oferecida pelo réu na fase processual, sendo cabível logo após a citação. A peça, ela deverá ser dirigida ao juiz que recebeu a queixa-crime ou a denúncia e determinou a citação do acusado. O fundamento legal está previsto no artigo 396 e 396-A do Código de Processo Penal. Mas atenção, no procedimento especial do Tribunal do Júri, o fundamento legal da resposta à acusação está previsto no artigo 406 do Código de Processo Penal. Para você estruturar a sua RA, nós vamos fazer aqui um esqueleto composto por 6 tópicos. O primeiro será o endereçamento, a qualificação, os fatos, o direito, o pedido e a autenticativa. Vamos começar primeiro com o endereçamento. Quem é o destinatário da resposta à acusação? Logicamente, é o juiz, né, que determinou a citação do acusado. Então, aqui vocês deverão ter muito cuidado no que tange à competência. Porque mesmo que o juiz que determinou a citação do acusado seja incompetente, você deverá destinar a ele a resposta à acusação. E lá, futuramente, você irá arguir, né, a exceção de incompetência. Mas, em tese, a resposta à acusação você deverá destiná-la para o juiz que determinou a citação do acusado. E aqui eu coloquei 3 modelos para vocês conferirem como que faz esse endereçamento, né? Se for no procedimento comum ordinário, naquele procedimento que vocês já devem ter começado a estudar, cujo a pena máxima prevista para o crime é superior a 4 anos, você destinará a sua resposta à acusação a um juiz de uma vara criminal. Excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da primeira, segunda, terceira vara criminal da comarca da cidade tal. Entretanto, se for um crime cujo seja de menor potencial ofensivo ou uma contravenção penal, aqueles que vocês também vão estudar que tem a pena máxima de até 2 anos, você deverá destiná-lo ao juizado especial criminal. Então, excelentíssimo senhor doutor juiz de direito do primeiro, segundo, terceiro, juizado especial criminal da comarca tal, tal, tal. É a Lei 9.099 de 95, a Lei dos Juizados Especiais. E se for um crime doloso contra a vida, você deverá destinar a sua RA para a vara do Tribunal do Júri. Excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da primeira, segunda, terceira vara do júri da comarca da cidade tal, certo? Então, é muito importante que você se atente à competência no endereçamento. Você deverá endereçar a sua resposta à acusação ao juiz que determinou a citação do acusado, do réu. Vamos para o segundo tópico, que é a qualificação. Pensem comigo. O réu ele foi citado para apresentar a sua defesa, no caso, ele vai apresentar a resposta à acusação. Neste caso, já se tem uma queixa-crime ou uma denúncia, onde, tanto na queixa como na denúncia, o réu ele já foi qualificado. Então, aqui, na resposta à acusação, você não precisa perder tempo colocando novamente a qualificação do acusado, a qualificação do réu. Não é necessário colocar a profissão, se é casado, se não é, né, qual é os dados, RG, CPF, não é necessário, porque o réu ele já foi qualificado nos autos. Então, aqui no momento da qualificação, basta você mencionar o nome completo do acusado e, em seguida, fazer esse pequeno texto que eu coloquei aqui como modelo para vocês também. Então, vejam só, o réu, já qualificado nos autos da ação penal em epígrafe, por intermédio de seu procurador, vem
respeitosamente, a presença de Vossa Excelência, com fulcro nos artigos 396 e 396-A, detalhes, aqui nós estamos falando no procedimento comum ordinário, ambos do Código de Processo Penal, apresentar resposta à acusação pelos fatos e fundamentos a seguir apresentados. Se fosse no tribunal do júri, você não iria fundamentar nesses dois artigos que eu mencionei aqui para vocês. No tribunal do júri, a resposta à acusação ela é fundamentada no artigo 406 do Código de Processo Penal. Beleza? Então, vejam aí que nós não colocamos a qualificação toda do réu, nós apenas mencionamos o seu nome completo e mencionamos que o mesmo já foi qualificado nos autos. Então, esse já é o segundo tópico do nosso esqueleto. Nós já falamos sobre o endereçamento e agora falamos sobre a qualificação. Agora, nós vamos para o tópico dos fatos. E o que consistirá esse tópico dos fatos quando você estiver organizando o esqueletinho da sua peça, da sua resposta à acusação? Na parte dos fatos, você deverá externar os fatos de forma sucinta. Você não deverá copiar integralmente o que foi narrado no enunciado. Você deverá se limitar a um resumo, mencionando somente aquilo que for realmente importante para a sua peça. E atenção, jamais, em hipótese nenhuma, invente fatos novos. Narre apenas aquilo que o enunciado trouxer. Se você colocar um fato novo que não foi narrado no enunciado da sua peça prática profissional, isso poderá ser considerado como identificação. A FGV, se for um exame de ordem, ela poderá considerar como uma identificação e anular a sua peça. Então, nunca invente fatos novos. Limite-se sempre àquilo que foi narrado no enunciado. Beleza? O próximo tópico do nosso esqueleto, para você fazer a estrutura da sua resposta à acusação, é o tópico do direito. É neste tópico que você irá apresentar as suas teses de defesa. Por questões de estética e de visualização das teses defensivas, você poderá dividir esse tópico em dois subtópicos, preliminares e mérito. O que nós iremos colocar nas preliminares? Nas preliminares, vocês poderão indicar causas extintivas de punibilidade do agente, no caso, prescrição, decadência, perempção, nulidades, né? Se tem algum vício no processo, ou até mesmo lá na fase de inquérito, vamos alegar aqui uma nulidade, ou também é possível, aqui no rito ordinário, a rejeição da denúncia. E quando que isso é possível? Quando estiver presente um desses três elementos que eu mencionei aqui para vocês. Quando a denúncia ou a queixa for inepta, quando faltar pressuposto processual ou condição para o exercício da ação penal, ou se tiver também ausência de justa causa. Então, tendo um desses três elementos, é a hipótese de rejeição da denúncia ou da queixa e poderá ser alegado em sede de preliminar. Existem outras preliminares que vocês poderão, né, colocar nessa parte, mas aí eu mencionei aqui somente as mais importantes. E no mérito, Bruno, o que nós iremos fazer? No mérito, você vai discorrer sobre cada instituto mencionado nas preliminares e a sua aplicação no caso concreto. Sempre que possível, você tem que mencionar de forma geral, conforme o entendimento da doutrina majoritária e de tribunais superiores. Vale ressaltar também a importância de demonstrar a necessidade da absolvição sumária do réu. Então, nós falamos aí do endereçamento, da qualificação, dos fatos e do direito. Agora nós vamos falar sobre os pedidos, né? O que é esse tópico dos pedidos?
Esse tópico, oitavo período, ele tem uma consequência lógica do tópico anterior, onde foi o tópico do direito. Aqui você irá fazer os pedidos, vai formular os pedidos para o juiz. E eu coloquei apenas 2, porque eu considero eles como os principais. O primeiro, que seria o pedido principal, é a absolvição sumária, né? Então, a absolvição sumária, você deverá verificar qual inciso do artigo 397 do Código de Processo Penal que se aplicam ao caso. Então, você deverá verificar lá no artigo 397 se tem algum daqueles incisos que se aplica ao caso concreto e fazer o pedido da absolvição sumária. Esse seria o pedido principal, né? E também temos aqui outros pedidos, né? Que na hipótese de não se ter a absolvição sumária, aí você pode pedir a rejeição da denúncia ou da queixa com base naqueles pressupostos que eu falei anteriormente, quando for inepta, quando faltar pressuposto processual ou ausência de justa causa. Você também poderá pedir a intimação e a oitiva de testemunhas. Então, são vários outros pedidos que você poderá colocar aí na sua resposta à acusação, porém, esses são os que eu considero principais, né? Que é o pedido de absolvição sumária, se estiver previsto um dos incisos do artigo 397 do Código de Processo Penal, e também, para fins de exame de ordem, a FGV, ela exige-se que se tenha como pedido a oitiva das testemunhas, tá? Então, esse é o nosso quinto tópico do nosso esqueleto, que é o tópico dos pedidos. O sexto tópico é a autentificativa. Na autenticativa, você deverá colocar o local, a data e a assinatura. Um exemplo, nestes termos, já no finalzinho da resposta à acusação, pede deferimento. Comarca, dia tal, mês tal, ano tal, né? Se não tiver os dias, não inventem, tá? Você só vai colocar só se tiver a necessidade. Advogado, né? Você não vai colocar seu nome, não, porque isso vai ser considerado como uma identificação, né? Então, não coloque seu nome, coloque lá advogado ou advogada. E embaixo, OAB, Goiás, no caso, número, tal, tal, tal. Também não invente número para colocar na sua resposta à acusação. Isso aqui nós estamos falando para fins didáticos, né? Para fins acadêmicos, beleza? E aqui embaixo eu também coloquei o rol de testemunhas, né? Vai falar assim, Bruno, mas por que você colocou isso? Já pensando no exame da prova de ordem, né? Na segunda fase. Porque se cair uma resposta à acusação na segunda fase, né, de direito penal, a FGV, ela cobra que ao final da peça o examinado coloque, né, o rol de testemunhas. Então, eu também coloquei essa parte aqui para vocês, porque ela é importante para fins de exame de ordem. Então, caso você tenha feito o pedido, né, para intimação e oitiva das testemunhas, você deverá inserir o nome e a qualificação logo após a autenticativa, tá? Este tópico, como eu falei para vocês, ele é obrigatório para fins de exame de ordem e o candidato ele será penalizado caso ele não coloque o rol de testemunhas. A peça não será anulada, mas ele perderá os pontos relativo ao rol de testemunhas. Então, você vai encontrar as testemunhas do que foi narrado no enunciado, vai colocar o nome dela, se tiver a qualificação dela, você qualifica. Caso não tenha, menciona o nome e aí, vírgula, endereço, 3 pontinhos, ou no lugar de endereço, qualificação. Também, gente, é muito importante isso aqui. Vocês não irão inventar fatos, vocês não irão inventar qualificação para as testemunhas, tá?
vocês vão ficar sempre limitados com o que o enunciado trouxer. Nada além, sempre vai ficar limitado ao enunciado. E, por fim, para a gente finalizar aqui o nosso vídeo, eu trouxe algumas informações importantes sobre a resposta à acusação. A primeira é que a resposta à acusação ela deverá ser apresentada em até 10 dias após a citação válida do réu. E ressalta-se que os prazos processuais penais, diferente dos cíveis, eles são contados em dias corridos, tá? E como que nós vamos fazer essa contagem? Nós não contamos o dia da citação, a gente conta o próximo e inclui-se o dia de vencimento, né? Então, após 10 dias da citação. Vamos ver um exemplo? O oficial de justiça citou o réu no dia 2 de agosto, mas o mandado foi juntado aos autos no dia 5 de agosto. Qual será o prazo final para a apresentação da RA, da resposta à acusação? Bem, pouco importa se o mandato, né, da citação foi juntado aos autos no dia 5 de agosto. Para fins de contagem de prazo para o oferecimento da resposta à acusação, nós vamos levar em consideração a data da citação. Então, se a citação foi feita no dia 2 de agosto, nós iremos contar a partir desse dia. Então, dia 3, vamos contar 10 dias depois do dia 2 de agosto. Dia 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, 10 dias corridos da citação, nós vamos ter aí que o último prazo para o oferecimento da RA será no dia 12 de agosto. Então, tome muito cuidado com isso aqui, né? Principalmente para fins de exame de ordem. A OAB, a FGV, ela pede para que o candidato ele coloque a data, né, na autenticativa como o último dia que poderia ser oferecido a resposta à acusação. Então, lembre-se que o prazo é contado em 10 dias corridos, tá? Contados a partir da data da citação. E se o prazo, né, terminar em um dia não útil? Vamos supor, Bruno, terminar num domingo, num feriado. E aí, o que nós iremos fazer? Então, neste caso, por ser um prazo processual, nós temos que fazer a sua prorrogação para o primeiro dia útil seguinte. Bem, pessoal, chegamos aqui ao fim deste vídeo. Espero que esse vídeo tenha sido de uma grande valia para vocês, que tenham ajudado a você estruturar a sua RA. Eu vou disponibilizar esse material também, e caso você tenha alguma dúvida, é só você deixar aí nos comentários, que assim que possível eu vou fazer a resolução da sua pergunta, beleza? Um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.